EBD 25 anos, lição 4, que traz como tema, meus irmãos, o corpo como templo do Espírito Santo. Essa lição ela vai ser ministrada na data 26, no entanto eu estudo hoje na data 25 de outubro. O texto áureo está escrito em 1 Coríntios 6:19, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Falar desse versículo é uma travessia, uma travessia bastante intensa acerca do que é preciso ser falado para explicar a posição do corpo diante de Deus. O que é o corpo diante de Deus? Como Deus vê o nosso corpo? O que ele hoje é para Deus e como que eu posso chegar diante de Deus nesse corpo? Já que Deus é tão divino, é tão misterioso, é tão glorioso, tão imenso. Então tudo isso é necessário ser hoje conhecido através dessa lição. Quando a lição diz que o corpo é o templo, como que o nosso corpo se torna templo de Deus? Tudo isso é incluído nessa lição. E essa lição ela tem que atingir tanto o cristão, que muitas vezes não tem noção do que o corpo, do quanto Deus necessita do seu corpo para ser Deus em você, como do pecador que não tem nem noção de que um corpo possa ser o templo do Senhor. Então, o texto áureo foi quando Paulo escreveu à igreja de Coríntios, explicando para a igreja como é agora o habitar com Deus. Já que eles viam em Paulo a obra maravilhosa da salvação e a transformação gloriosa em um doutor da lei, passar a ser um pastor do Senhor Jesus Cristo, em uma obra imensa. Então Paulo, como pastor, ele explicava o que aconteceu e qual era a posição do corpo agora nesse momento. Então, tratando do corpo, ele escrevia à igreja de Corinto. E o autor vai tirar a verdade prática dizendo assim: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira de o possuirmos. É o que eu acabei de falar. É a consciência. Você precisa saber das coisas. E você precisa saber das coisas com uma clareza perfeita. Uma clareza plena. Saber em parte? Não. Saber plenamente. E é o que a lição vai tratar. É o que ela quer conscientizar plenamente o que é o corpo para Deus. Como você pode conduzir o seu corpo em Deus, em Jesus, depois do perdão, depois da regeneração. Ninguém é capaz de conduzir um corpo a Deus, um corpo vivo, uma vida na tricotomia da existência, corpo, alma e espírito. Ninguém é capaz sem a graça do Todo-Poderoso, que a qual foi expiado e consumou a salvação. 1 Coríntios, ele escrevia assim para a igreja de Coríntios: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então ele perguntava se a igreja não sabia, não tinha consciência do quanto agora o Espírito Santo estava neles. E quando o Espírito Santo está nele, para o Espírito Santo habitar, é necessário um bom equilíbrio. Por que o Espírito Santo ele não encontrou como entrar na geração de Adão? Porque ele não tinha equilíbrio. Porque ele não tinha como chamar a atenção de alguém ali para um maior número de fé. Então ele chama um e restitui. Por que eu sempre uso essa expressão? Porque é a expressão maior. Quando eu falar de Noé, o mundo inteiro e todas as pessoas que estão nascendo hoje e que já vieram de outras gerações sabem quem é Noé. Situa logo a situação. Então, para situar a situação, eu sempre levo para aquele de quem Deus restituiu o mundo. Então, quando ele procura o lugar dentro de você para habitar e para te equilibrar. Então, você pode ser um cristão que você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não encontra equilíbrio em você. Sempre aquele crente que está, ore por mim, peça a oração do pastor, peça a oração. Então, ele não tem aquele equilíbrio de estar preparado para qualquer momento que precisar Deus usar, ele está ali. Então, ele vive nessa situação. Ele não pede oração por ajuda, por auxílio, porque também está orando. Ele pede porque ele não equilibra e ele vai na igreja como quando dá. Mas ele é crente.
Ele é transformado, é alcançado pela graça. Então, Paulo pergunta, você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? E aí ele diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Essa destruição não é só a destruição de morte, é a destruição moral. É a destruição do dom. Alguém pode te entristecer, pode não saber explicar para você o que é o Espírito Santo em você, pode não te compreender e te entristecer diversas vezes para que você não dê o equilíbrio para o Espírito Santo da sua vida. Então, tudo isso entra nessa destruição. Então Deus diz, quem destruir essa obra que eu estou fazendo, eu vou destruir. Então Deus vai julgar aquele que destrói o lugar do Espírito Santo dentro de nós e que persegue também, que persegue de uma forma absurda. Deus não concorda com isso. Então, o versículo, ele continua escrevendo no capítulo 6, e ele diz, mas vós que sois corpos, sois membros de Cristo. Tomareis, pois, estes membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ele aconselhava a igreja. O que seria membro de uma meretriz? Era dizer que era cristão, que estava na igreja e servir ao pecado. É o corpo praticar o pecado, com o corpo prostituir, com o corpo fornicar, com o corpo idolatrar, praticar a idolatria, praticar o ritual. Então tudo isso Paulo ele via encontrar em Coríntios, e ele escreve uma igreja que não tinha como o espírito ter equilíbrio. Então ele escreve essa carta com muita autoridade divina para que os irmãos eles prefiram o equilíbrio do Espírito Santo pelo corpo que é templo. Porque quando ele disse, Deus disse em Jerusalém, eu destruirei esse templo e em 3 dias eu reedificarei, é claro, meus irmãos, que ele estava falando do corpo, pela qual ele vem em nós habitar. Isso se completa quando o véu do templo se rasga sem mão no templo, quando ele expirou. Então, quando ele fala essa expressão, ele fala do templo, que quando ele ressuscitasse ao 3º dia, ele vinha para habitar em nós e de nos dirigir. Então, por que antes, com os discípulos, era ensinamento? Os discípulos viam e convertiam porque eram atraídos, mas eles não estavam dominados. Quando ele ressuscita, ele domina todos eles e faz maravilhas, tanto quanto estava em carne, através de todos eles. Porque ali o espírito dele estava unido com o espírito dos discípulos. E é muito interessante que o que se une não é o corpo que ressuscitou de Cristo, que cobriu os discípulos e estava com os discípulos. Era o espírito do Senhor Jesus que estava no discípulo, que estava em Paulo, pela qual ele escreve essa carta. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. O que é uma meretriz? A meretriz é o pecado. Então, habitar com a meretriz, no caso da igreja de Corinto, habitar, partilhar com ela, era viver um corpo com ela. E um corpo como esse, que adulterava e que vivia com a meretriz, não poderia ser templo do Espírito. Por quê? Porque não ia fluir a palavra da verdade que estava fluindo na vida do próprio Paulo, no próprio pastor orientador. Então ele advertia para que na vida da igreja viesse fluir o que estava acontecendo com ele e Cristo fosse glorificado completamente, porque a obra que Cristo fez foi plena, foi grande e foi gratificante. E ele continua, mas o que se ajunta com o Senhor, aí a história passa para outra versão. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Habitar com Deus e ter espírito com Deus é a direção ser de Deus. É aí o Espírito Santo quem domina. A menor pessoa que eu tenho em mim hoje é o espírito. A segunda é a alma. A terceira é o corpo. Só que o meu espírito quem tem que habitar e dominar a minha alma e a minha carne. Porque se isso não acontecer, eu estou sendo induzida ou controlada por um espírito maligno, por uma outra entidade que não é de Deus e que tira a minha consciência.
Porque o Espírito Santo de Jesus Cristo, ele não tira a tua consciência, em momento algum. Ele pergunta se você aceita. Você aceita? Aceito. Ele entra. E aí ele começa a tratar no Espírito. É tanto que as pessoas caem por quê? Porque ele trata no Espírito. E o corpo, muitas vezes, não está vencido. O Espírito não está por cima. Por isso Paulo tratou a igreja. Então o que acontece? A carne cai e leva junto o Espírito. E aí Cristo sofre a queda de não habitar mais com estes. Então Cristo sai e ele torna-se uma vítima do pecado. Então, se ele vencer com Cristo o corpo, Cristo habita com ele cada vez mais e o ensina para que ele vença. Então, o lugar que Deus vai habitar em você é o Espírito. O teu Espírito tem que dominar o teu corpo. O teu corpo não pode vencer o teu Espírito, porque se o teu Espírito estiver numa luta com o Espírito Santo para vencerem, você perde o Espírito Santo nessa luta. Porque enquanto você luta contra a carne, você luta com Deus. E se você vence, você ganha a salvação e ganha a Deus. Mas se você não se vencer, você cai e perde a Deus. Porque no momento que veja bem, o início da criação. No momento que você pecar contra o Espírito Santo não pode concordar e nem continuar habitando. Ele precisa lhe deixar. Então você não compartilha o Espírito mais. O Espírito Santo vai contigo até você se esforçar para vencer. E Paulo mandava essa carta para a igreja de Corinto. Ninguém se engane, nem de igreja, nem de mundo, de que Deus habita onde o Espírito Santo não tem primazia. Quando você dá primazia para o Espírito Santo, embora você não consiga fazer como ele está falando, você consegue lutar. E a misericórdia dele lhe ajudará a vencer. Agora, você não lutar e você cair por liberdade, por livre-arbítrio, aí já é realmente um processo de negligência. E negligenciar é muito difícil porque você se aprofunda cada vez mais. Um abismo chama outro. A posição que você está, se tiver o Espírito Santo e ele estiver lutando para que você vença a sua carne, você não negligencie, porque é grave, é sério. Se você vencer, você vai ver o quanto foi profundo e preciso você lutar. Lute por Deus, que ele já fez por nós algo que realmente nada nesse mundo define o que Deus fez para nos alcançar. Continuando, ele dizia, fugir da prostituição. Ele dizia, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O maior pecado do homem é a prostituição, segundo essa carta e segundo a consciência. Porque a prostituição é a depravação, é a liberdade, é a libertinagem, é o conformismo, é a prostituição que não fez, que não dá para notar o pecado. Foi a prostituição que não faz o pecador enxergar o pecado. Então o Espírito Santo, ele mostra o pecado mais perigoso para a igreja de Corinto. Pode ser para você, pode ser para mim, pode ser para todos nós, mas ele diz, fujam da prostituição. Essa prostituição aqui é a prostituição do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. É necessário colocar na consciência isso. Não sois de vós mesmos. O pecado principal que pode afastar a Deus é a prostituição. A prostituição é o pecado principal da distância do Espírito. Perder o Espírito é perder um grande amigo para você salvar a sua conduta de um outro abismo.
e uma outra tragédia. Porque primeiro ele entra com a normalidade da prostituição, depois ele entra com todas as outras coisas. Mas a porta pior, realmente, é a prostituição. A prostituição ilegal, ela cega, ela apaga, ela distancia qualquer moral, qualquer temor. Primeira coisa que a prostituição faz, ela iguala todas as coisas. E ela diz que não tem nada a ver. E uma das coisas piores que se une ao inimigo é dizer que não tem nada a ver, que não é necessário, que não precisa disso. Isso é uma posição e uma opinião própria e pessoal. Mas não é bom. Não é saúde para a fé. Essa posição, ela não salva. Muito pelo contrário, ela distancia. Agora, operando Deus, quem impedirá? Se Deus quiser salvar, ele passa por cima de tudo e salva, porque ele é Deus. Mas a prostituição e o pecado, ele não aceita essa mensagem, essa palavra pela qual Paulo de Tarso, o pastor, nos enviou essa carta para a igreja de Corinto. Muitas igrejas precisam dessa palavra. Muitas igrejas. Tem muitas igrejas de Corinto sobre a terra e Cristo falou com muita clareza no Apocalipse. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O preço com que foste comprado, ninguém pagaria por nós. Como a mãe. A mãe, ela sofre uma dor para ter um filho. E ela tem aquele parto de dor. Ela é ferida daquela dor para ser mãe. Cristo foi ferido de uma dor maior do que uma mãe. Então, é um amor maior do que um amor materno. Porque ele foi ferido totalmente. Ele doeu todo o seu sangue para nos refazer. Então, essa comunhão é muito preciosa. E a salvação também. É necessário que você atente para a palavra e fuja daquilo que pode lhe sensibilizar e lhe afastar de Deus, gerando incredulidade. A lição, ela vai tratar de uma introdução que vai trazer, eu resumi a introdução como o corpo a corpo. O que é o corpo a corpo para você nessa lição? É o corpo que Deus veio, chamado Jesus, filho de José, filho de Maria, teve pais, teve descendência e teve promessa. A promessa de Jesus foi muito antiga. Durou desde o princípio até o dia dele nascer. Então, Jesus, ele foi a promessa maior da lei. Quando Deus entregou a lei, o cordeiro já estava no Monte Moriá por Abraão. A promessa de Jesus começou no Moriá. Quando ele entrega a lei, o cordeiro já estava já era existente, tinha se cumprido. Então, o corpo de Jesus foi para nos fazer nascer de Deus. Quando Jesus morre e ele ressuscita ao terceiro dia, o que ele faz? Ele ressuscita em corpo, alma e espírito. Mas ele ressuscita para habitar em nós. Ele não ressuscita só para dizer que era todo poderoso, que era Deus. Ele ressuscitou como consumação, como obra de salvação. Então ele ressuscita para habitar no homem, que nele se regenerar. Então a lei tinha o espírito do profeta, o espírito da interpretação e o espírito do mandamento. Mas Jesus nos trouxe o Espírito Santo para que não dependamos mais da lei nem dos profetas, mas habitemos no Espírito. Então ele ressuscita para habitar em nós. E o corpo a corpo é o corpo dele que cumpriu aquilo que o meu e aquilo que toda a igreja não teríamos a capacidade de alcançar um tão grande sofrimento. Hoje um pecador, ele diz, eu não entendo, eu não sei, eu não vou, e acabou. Pronto, eu não sou crente, eu não creio em Jesus, e acabou, né? Então, Jesus poderia ter dito isso, porque qualquer um de nós diria isso para a cruz. Se hoje tivesse uma cruz no meu destino, e dissesse, você só vê a Deus se você for crucificado com Cristo, eu tinha razões de sobra para dizer, eu não vou conseguir, eu já abri. Então, essa era a proporção. Hoje,
com o Cordeiro crucificado, com acesso a Deus, com o conselho de Deus, só para entregar o corpo para Deus habitar, transformar e conduzir a salvação a quem não tem disposição para lutar, para alcançar. Então, se fosse para você ser crucificado, eu até estaria e lhe daria razão. Mas em haver já o Cordeiro, então o corpo a corpo é o corpo de Cristo que cumpre a regeneração. E ao ressuscitar, ele vem e habita em nós. Quando ele habitou os discípulos na ascensão, ascendeu e no Pentecostes volta para habitar. Quando ele traz o Espírito de fogo e habita nos discípulos, os discípulos são o alicerce. Então eles fazem as mesmas obras. Era os discípulos? Não era. Era Jesus. O que Jesus está fazendo na minha vida é a minha vida? Não é a minha vida, é Jesus. Então ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, incluindo o quanto ele seria Deus. E em muitas e milhões de vidas, para mostrar o poder de Deus e para salvar, conduzir a salvação. Então aquele que ressuscitou, entregou o corpo dele para entrar no meu. Privilegiada sou eu, privilegiada é a igreja, privilegiado é todo salvo que lhe deu o coração, mas ele só entra, meus irmãos, se você confessar. Se você quiser, se você concordar. Se você concordar com ele e disser, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, ele entra para te modificar. E aí ele vai lhe tratar. Tenha consciência de que você precisa do tratamento com ele. E de que você precisa dele, que você consegue. Você consegue a salvação, consegue se libertar e viver para Deus. Essa vida é para viver para Deus. Cristo, Deus em Cristo, não viria morrer, ser martirizado numa cruz e para pedir para entrar em nós, nos proporcionando uma condição difícil ou qualquer coisa pior, se não renunciar para ganhar o reino dos céus. A introdução ela fala desse corpo a corpo, é o corpo de Cristo que cumpriu o madeiro para entrar em nós e em nós ser glorificado e nos fazer levar a nossa cruz. O ponto 1 fala do corpo e da propriedade e da habitação. O intercâmbio da obra de Cristo. E o que é isso? Seria como Cristo e os discípulos, que disse que rogaria ao Pai e ele vos dará um outro consolador. É a habitação do próprio Deus. Uma hora ele dizia, ele habitava convosco, e outra hora ele habitava em vós. Essa missão do comprado e selado se consuma nos discípulos. Estar com os discípulos ensinando era uma missão. Habitar com o discípulo no espírito e ser o mesmo Jesus em espírito com o discípulo é outra continuidade na história pela qual ele cumpre em seu corpo. E aí ele disse, não sabeis vós. Quem usou essa expressão? O apóstolo Paulo, para santificar, salvar e ensinar a igreja de Coríntios, ele trata esse texto. Não sabeis vós? Pelo que eu sei e estou vendo, vocês não sabem. Então Paulo ensinava à igreja de Coríntios que a igreja tivesse de Deus a moderação e que tivesse consciência de o quanto era necessário aquela igreja, ela ser templo, ela ser morada do Espírito Santo. E ele diz assim, a pergunta notória feita por Paulo aos Coríntios indica que apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. Os coríntios, eles eram grosseiros ao entendimento. E aí Paulo, ele trata nessa dispensação. Ele trata nesse versículo, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo santo do Senhor tem comunhão com o Senhor. Aquele que tem contato com a meretriz, ele tem comunhão com ela. Então, ele dizia, decidam, porque na vossa decisão estará a completude, estará completo em vós a
salvação e o crescimento do que pode ser maior e do que pode continuar. E aí vem o padrão moral segundo Deus é mais elevado do que o nosso. Por que que ele ensinou? Por conta do padrão de viver a comunhão. Então o que o apóstolo queria ali era ensiná-los a comunhão. E que o contato com o pecado não os deixaria ter uma comunhão sã. Então faltaria neles santificação. Faltaria neles compromisso no corpo. Eles poderiam ter na voz, na confissão, ir para a igreja, mas se não tivesse na santificação, aquela obra não estaria salva, não estaria completa. Então a igreja toma toda essa leitura que nós fizemos no texto bíblico acerca da união entre o Espírito Santo e o teu corpo. Uma unidade. Propriedade e domínio é a propriedade de Deus e o domínio do Espírito. Fazem parte desse não sabeis vós, que vós sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e que agora vocês não podem ter contato com o pecado, porque se vocês tiverem contato com o pecado, não é uma questão de disputa, é uma questão de vocês não receberem o que eu estou ensinando para vocês. Vocês nem recebem de Deus e nem recebem do pastor. Por quê? Porque vocês estão pecando. E esse pecado, ele vai distanciar. Você vai ficar do lado dele. Por quê? Ele dizia, fugir da prostituição. Porque você vai ficar do lado do pecado da carne. Você vai ficar do lado das delícias humanas. Ao invés de concordar com Cristo e deixar ele dominar. Porque com propriedade de Cristo, de corpo de Cristo, você tem que separar-se da prostituição do pecado, ô igreja de Corintos. O ponto 2, o corpo como tabernáculo, era o segundo ensinamento pela qual essa palavra era muito bem aplicada. O tabernáculo era o lugar onde Deus habitava. Quando Deus encontra Moisés no deserto, ele habita com Moisés no monte 40 dias. E quando ele desce, ele precisa habitar no meio do povo. Habitar no Espírito era comum, mas o Espírito, naquele momento e naquela dimensão,